Vamos falar hoje sobre a inflação de preços no mercado imobiliário do tijolo. Então eu preparei um material aqui para vocês, corretores de imóveis, incorporadores, imobiliárias, que de maneira recorrente a gente vem conversando sobre, a gente está com baixa atratividade, pouca conversão, pouco cliente interessado em adquirir, mas também a gente tem alguns mercados que os valores dobraram ou triplicaram de preço dos imóveis nos últimos 3, 4 anos, 5 anos. Então isso foi uma disparada nos preços. Em alguns momentos, em alguns lugares se justifica, a demanda se mantém, se sustenta, em outros lugares não justifica, porque houve um boom imobiliário, deu um efeito manada, onde os preços realmente saltaram, mas a média histórica do mercado não é esses valores. Então o que está acontecendo hoje? O pessoal cada vez mais falando em desconto, mas não conseguem entender como pode justificar metro quadrado realmente muito acima da média do mercado. Então esse material a gente procura trazer um conteúdo realmente crível que fala do momento do mercado. Nem tudo é desconto, boa parte disso é a deflação dessa tabela que foi acompanhando o efeito manada e bateu na nuvem sem justificativa. E hoje está penalizando o mercado, porque o cliente está olhando de fora, olha os anúncios, realmente são valores exorbitantes que não justificam o investimento. Então vamos lá. No contexto atual do mercado, o que a gente apurou é que nos últimos 24, 30 meses, nós tivemos muitos lançamentos, nós tivemos uma oferta grande de imóvel e com um certo sucesso de venda. Mas acompanhe comigo o seguinte, existe uma diferença que a gente precisa analisar na curva desse sucesso de vendas, que é o quê? Essa compra super parcelada, quando ela gera o contrato assinado, a sensação é de que é um sucesso realmente naquele momento. Mas durante a jornada do empreendimento, muitos daqueles clientes estão querendo vender. Então o que nós temos aqui? No momento que o cliente vai vender, a incorporadora às vezes ainda tem algumas unidades à venda e gera aquela pressão vendedora que a gente tanto fala. Então no gráfico a gente pode ver aqui que cresceram os lançamentos, até cresceu o aumento das vendas dos contratos assinados, mas agora na curva, nessa retração do mercado, o que a gente está percebendo? Que o VGV contratado, ele não é o realizado, ele é o contratado, porque a venda é super parcelada, está se mostrando a expectativa lá em cima, mas o resultado do investidor no bolso dele, lá embaixo, ele não consegue valorizar. Porque houve aquela situação clássica de venda e revenda no mesmo empreendimento, muitos desses empreendimentos no mesmo bairro, no mesmo reduto, e a demanda encolheu. Então a gente tem com certeza em vários mercados aqui do Rio Grande do Sul muita oferta, pouca demanda e valores caindo. Então VGV lá em cima, resultado aqui embaixo. Então quem acompanha o mercado vai entender bem o que eu estou falando. VGV no topo, resultado no bolso do investidor lá embaixo, com certeza perdendo para a renda fixa. Mas isso de novo é um erro de estruturação. Comprou na alta, não soube precificar o investimento e agora está sofrendo para desinvestir. Por que a MV eu consigo dizer isso? Porque nesses mais de 20 anos de mercado, o que a gente mais cuida é justamente o posicionamento de compra. Isso tem a ver com o perfil do cliente incorporador, parceiro de negócio, com a política de venda desse incorporador, que afeta 100% desse capital que o investidor está investindo no empreendimento, está alocando no empreendimento. Então, para vocês terem uma ideia, quando o investidor coloca seu capital nesse empreendimento, ele praticamente, para o investidor, ele vira uma renda passiva, embora seja um ativo, porque ele não tem nenhuma ingerência sobre a política de venda desse incorporador. Se o incorporador fizer promoção periodicamente ou não conseguir corrigir o preço, ou a tabela tiver com o preço errado, muito inflacionado, esse capital alocado do investidor não vai corrigir, não vai remunerar. Ele vai se frustrar e isso vai afetar a cadeia como um todo. Então, qual é o sintoma dessa crise de precificação que eu estou vivendo muito hoje em vários mercados que a gente atua, trabalha, tanto com imobiliárias quanto com incorporadoras? As reuniões só se fala em desconto, porque você tem uma tabela lá em cima, onde ninguém está entendendo que a reestruturação de uma precificação adequada vai aumentar a conversão e o interesse do cliente novo.
tanto para o cliente investidor que está estocado, que tem imóveis no mercado e não consegue vender, quanto para incorporador. Porque esse tripé de incorporador, investidor e corretor, ele alinhado é o sucesso da cadeia da incorporação. No momento que só um ganha, o investidor não remunera, o que vai acontecer com o corretor? Ele vai enfraquecer a carteira de cliente. Então essa reestruturação passa pela precificação adequada, a correção do custo de aquisição e o corretor alinhando esse pilar para que todo mundo tenha liquidez, com o melhor aproveitamento possível, com lucro, que é o que a gente sempre fala. Então, falta argumento na negociação, no posicionamento. Aquela atratividade só de desconto, de cima para baixo, não é sinônimo de remuneração de capital. Se você não conhece o mercado, não sabe como está a pressão vendedora, a demanda, a oferta, você vai deixar o dinheiro realmente sem corrigir e vai perder para a renda fixa. Então o que a gente mostra aqui é que houve um método que viciou o mercado. Sobe a tabela e dá desconto, sobe a tabela e dá desconto, isso saturou. O mercado está saturado, isso não funciona mais. Então o mercado ele balizou por muito tempo o potencial de ganho proporcional ao desconto. Quando a demanda está aquecida, isso funciona. Quando dá a retração, não funciona mais. Tem gente hoje não recebendo proposta, muitos investidores, e quando recebe, está abaixo do capital investido, porque houve um erro na precificação. Então, o que a nossa expertise consegue contribuir nessa hora? A gente consegue mostrar que esse ciclo vicioso de inflação de preços versus desconto, a gente consegue decompor isso. Então, quando a gente entra para assessorar ou o corretor que trabalha com o investidor ou a incorporadora, a gente consegue entender, busca entender onde está a demanda, como esse negócio pode acontecer para ver esse ganha-ganha, que é o equilíbrio do mercado. Mas para isso acontecer, nós temos que segregar a carteira de investidor. Porque tem uma máxima que eu repito há muitos anos no mercado. Se todo investidor tivesse o potencial de investimento que ele diz que tem, e todo incorporador tivesse as oportunidades que ele diz que tem, todos nós do mercado imobiliário estaríamos bilionários de maneira muito fácil. Então esses negócios precisam ser construídos com disciplina, com indicador, e isso a gente consegue estruturar, mesmo que seja para movimentar essa carteira e buscar um reposicionamento onde possa ter ou mais liquidez ou mais valorização. Então a gente tem que interromper esse ciclo vicioso. Esse método está saturado e o resultado disso é que ninguém está ganhando dinheiro de verdade, por incrível que pareça, nem o incorporador em muitos casos, ok? Então investir na planta, gente, tem dois formatos que funcionam bem e um que com certeza dá muito errado. Os dois formatos que funcionam bem é o cliente investidor de planta que tem muito capital, ele investe no negócio. Ele não pode ser colocado lá no varejo, na tabela de lançamento, pulverizado com todo mundo, porque ele corre o risco de perder dinheiro ou de travar o ganho dos outros. Então isso precisa ser segregado. O outro cliente, perfil de comprador da planta, é o comprador que é investidor de planta, porém ele é um investidor que quer pagar o preço justo pelo momento do lançamento e valorizar o seu capital durante a trajetória da execução do empreendimento. Então, para isso, ele tem que pagar o preço justo e tem que ter a paciência de entender que se ele pagou o preço justo e o empreendimento está em andamento, quanto mais o empreendimento evolui, mais remuneração ele tem nesse capital investido. Essa é a tendência. Se isso não está acontecendo, é o primeiro sintoma de que ele comprou ou o produto errado ou pagou o preço errado, porque não teve uma análise qualitativa, econômica e financeira para posicionar o recurso, para escolher um bom ativo para investir. Lembrando que você pode ter o imóvel para lazer, para investimento, no mesmo mercado, no mesmo produto, mas se o foco é investimento, o rigor da análise é totalmente diferente. Então, investir na planta não é comprar o mais barato. Você pode comprar o barato que nunca vai valorizar. Isso não funciona mais. Você tem que ter uma análise real de mercado. Não adianta seguir VGV, não adianta olhar só para tiro, para VPL, porque isso são indicadores do final do processo. São importantes. Mas se você não conhece o mercado ou não trabalha com quem conhece realmente profundamente o mercado, você vai escolher
a chance de você escolher o produto errado da incorporadora que não traz valorização é muito grande. Então a gente pode mostrar aqui que, comparativamente, o retorno da estratégia de investimento do imóvel do tijolo é disparado, o maior ganho é na planta. O que esses últimos anos distorceu esse capital é em função de que houve um boom imobiliário no pós-pandemia e todos os insumos da cadeia, terrenos e tudo mais, disparou e aí se perdeu a referência. Então tem gente que pagou um valor lá atrás muito acima da média que não está conseguindo realizar a revenda hoje com lucro. Então o imóvel em planta é disparado, a melhor posição, desde que bem avaliado. O imóvel pronto agora é uma tendência muito forte, porque o custo de reposição do imóvel, em função de tudo isso, está maior do que o imóvel, o custo está maior do que o valor do imóvel pronto hoje em muitos lugares, em muitos mercados. Então você não tem o risco da obra, você consegue um parcelamento praticamente idêntico ao empreendimento em lançamento, por um valor menor do que o produto que vai ser lançado. Isso é uma questão fundamental para que você entenda o quanto essa cadeia construtiva realmente perdeu seus parâmetros. E é um fenômeno fácil de explicar, porque a inflação, principalmente da cota terreno em muitos mercados, puxou o preço lá para cima. Isso acabou criando uma assimetria em relação ao poder aquisitivo desse cliente. Você está fazendo produtos médios em regiões que é para público médio e trazendo o valor do metro quadrado para o luxo. Isso não vai funcionar. Então, parte da recessão, parte da pouca atratividade ou da baixa liquidez é a precificação errada e a escolha errada do ativo para investir. Então a gente traz aqui um quadro também em relação a retorno real versus desconto ilusório. É muito fácil fazer essa conta. Qualquer incorporador que começou ontem consegue fazer essa conta. Eu pego, olho para o mercado, vejo a oferta, subo a tabela para dar o desconto, para receber aquela dação, aquele terreno, aquele carro. Isso não funciona mais. O cliente investidor está fazendo conta também, custo de oportunidade, custo de alocação do capital, quanto esse dinheiro está rendendo na famosa renda fixa. Gente, nós nunca perdemos em 20 anos para renda fixa. Agora, não é todo dia que você tem a oportunidade de investir para ganhar da renda fixa. Isso não está na internet todos os dias. São negócios que têm que ser criados com bons parceiros, com boas análises e com indicadores que realmente comprovem que você tem margem de segurança para trabalhar, mitigando o risco, com certeza. Então, a localização e o potencial do desenvolvimento do produto, a qualidade do projeto, diferenciais arquitetônicos, a saúde financeira da incorporadora. Quanto mais a incorporadora for sólida, ela gerando caixa próprio, menos desconto, menos promoção ela vai dar no produto. Quando você consegue travar o risco de perda e travar preço, você consegue agregar valor. Agora, se você comprar o barato de quem está permanentemente precisando fazer caixa, você não vai conseguir agregar valor. Você vai estar financiando o passivo da incorporadora e não remunerando o seu capital como investidor. E isso a gente consegue desmistificar, consegue ter um plano de negócio que mostre as tendências disso nos mercados. Então, o investidor qualificado, ele foca em diferenciais que geram valor no tempo. Ele foca em características que geram qualidade para o produto e principalmente a lucratividade e a segurança vem de bons parceiros, aquela incorporadora sólida que tem uma marca forte no mercado, que tem pós-venda, que tem acompanhamento técnico, que gera caixa própria e que cria um plano de negócio, trazendo oportunidades para o capital do investidor. Esse é um negócio de ganha-ganha e ele é costurado, trabalhado e desenvolvido em várias mãos. E isso dá retorno, é o único negócio que dá retorno. Qual é o jeito errado de investir no mercado imobiliário que está acontecendo em muitos mercados? É a alavancagem. Aquela promessa de que a renda vai pagar a parcela, aquela promessa de que o lucro em menos tempo vai te dar uma taxa muito alta, cuidado. Nós estamos vivendo, nós sempre tivemos um mercado imobiliário brasileiro volátil, nós estamos vivendo questões de mercados nacional e internacional de muita volatilidade, onde o imóvel é um ativo seguro. Inclusive, para esses momentos de oscilação, é um ativo que traz muita segurança. Porém, não caia nessa da alavancagem, porque você entra na promessa de que o imóvel se paga sozinho e fica com o contrato na mão com a dívida.
Se isso realmente fosse verdade e tivesse a todo momento à disposição no mercado, faltaria oferta de imóvel. Todo mundo compraria pagando com dinheiro do mercado. Isso não funciona exatamente assim. Isso não está toda hora à disposição. Muito cuidado com essas promessas. E os estudos de viabilidade. Essa fase aqui, ela é essencial, porque é o estudo de viabilidade que vai te mostrar se o risco é baixo, se o risco é alto, se a margem de segurança é boa para trabalhar em cenários de alta, em cenários de retração, se vai corrigir o custo do seu capital. Você dedicando tempo e planejando, o imóvel é um excelente ativo para você ter segurança e rentabilidade, mas você não pode entrar na promessa da alavancagem ou do desconto. Então a conclusão definitiva que nós temos que ter: nosso mercado do imóvel, em mercados pujantes, em lugares que realmente tem demanda qualificada, bate a renda fixa. Mas você tem que ter um estudo, entender qual é o melhor momento, qual é o imóvel adequado para o momento de mercado, para que você tenha liquidez com lucro. Então, gente, tem esse material aqui, a gente vai deixar à disposição e você vai conseguir compreender os principais indicadores e principalmente quais são as diretrizes que você tem que consultar para justamente alocar seu capital e atender o seu objetivo. Se você é investidor, quer travar o risco de perda e ter a máxima rentabilidade que o mercado do imóvel pode oferecer. Então você tem que ir além do preço. Você tem que conhecer o mercado, entender o valor que esse imóvel vai gerar em parceria com a incorporadora. Certo, gente? Qualquer dúvida, clica aqui abaixo e a gente bate um papo.